Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Brasoftware, aqui com os nossos parceiros. Hoje nós estamos aqui com o nosso grande parceiro Fortinet, tá, pessoal? Sejam muito bem-vindos aí, tenham uma boa live. Convido a todos aqui a participar, né, das nossas redes sociais, onde compartilhamos aí conteúdos, agendas de lives, né, agendas de novas soluções, apresentação de novas soluções e também levar um pouquinho mais de conhecimento aí para vocês, tá, pessoal? Temos também aqui, convido vocês, né, informo que esse conteúdo que vamos apresentar aqui hoje será gravado, nós iremos disponibilizar esse conteúdo em nosso portal, tá? E queria dar as boas-vindas aqui para o Rafael Venâncio, né, da Fortinet. Ele é especialista em cloud, né? Seja bem-vindo, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo Obrigado aí jóia. pelo convite, obrigado pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui junto com o time Brasoftware em mais um evento. Muito bom, né, Rafael? E hoje aqui o intuito, né, é mostrar aqui para os nossos clientes como impulsionar os seus negócios, né? Como ampliar a proteção aí de cloud, né? Hoje, Brasoft é grande parceira da Microsoft, né? Então, falar como podemos proteger, né? Ampliar a proteção, complementar a proteção dessa nuvem Microsoft, né? E aí, não só falando de um item específico, mas falando de APIs, aplicações web, ameaças de dia zero, né? Proteção em multicamadas, né? Gerenciamento dessa infraestrutura aí de uma forma global, né? Proteção dos nossos conteúdos que a gente compartilha aí via e-mail, né, Teams, OneDrive, enfim, todo esse conteúdo, tá? E, Rafael, seja, de novo, muito bem-vindo, tenha aí uma boa apresentação e eu passo a palavra para você fazer uma breve apresentação sua e já iniciar com o seu conteúdo. Tá ótimo, Carlos. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos aí. Estou vendo que já temos bastante clientes já conectados, né? A gente sempre espera uns minutinhos para o pessoal terminar de se conectar, às vezes tem um probleminha, mas obrigado por todos que já entraram no horário. Como o Carlos apresentou, sou o Rafael Venâncio, sou responsável aqui pela área de cloud da Fortinet na América Latina, junto com o Daniel Romil, que vai apresentar aqui comigo hoje, né? Eu vou começar a apresentação e aí depois eu passo para o Daniel dar seguimento, para ele fazer a segunda parte. Carlos, você consegue ver a minha tela? Podemos começar? Consigo sim, Rafael. Perfeito. Então, queria primeiro começar falando de algumas tendências, né? Quais são os novos ads que a gente enxerga no mundo atual? Primeiro que o home office já era uma realidade para muitas empresas, né? A gente que trabalha na área de tecnologia há muitos anos, né? Já fazia home office, eu já faço home office há mais de 10 anos, né? Eu não moro em São Paulo, apesar do escritório da empresa ser em São Paulo, então eu sempre trabalhei de home office quando não estava, mas isso virou uma realidade desde o início da pandemia e 74% das empresas pretendem manter o home office ou o modelo híbrido, ou seja, o colaborador poder trabalhar de qualquer lugar, não necessariamente todo dia, mas 1, 2, 3 dias por semana. Isso também está associado à estratégia multi-cloud das empresas, né? 92% das empresas têm uma estratégia multi-cloud e 82% tem uma estratégia híbrida, ou seja, quase a totalidade das empresas vai continuar tendo um ambiente on-premise e vai consumir uma ou mais nuvens. Então, isso é uma realidade, não é uma tendência de futuro, mas isso já é uma realidade hoje. E uma outra realidade é que os colaboradores não querem mais ficar presos só ao dispositivo corporativo. Eu tenho que estar conectado no computador da empresa, né? Hoje você quer trabalhar de qualquer lugar e você quer a flexibilidade de trabalhar do seu smartphone, do seu tablet, da onde você estiver, de qualquer dispositivo. Então, também já é uma realidade, 70% dos colaboradores querem utilizar qualquer dispositivo para trabalhar. E a gente vê também que 93% desses dispositivos quaisquer, né, estão utilizando aplicativos já em nuvem. Ou seja, esses dispositivos vão se conectar diretamente à nuvem. Aquela coisa de ter que passar pelo data center, ter que passar pelo ambiente on-premise corporativo antes de ir para uma aplicação em nuvem não faz mais sentido, né? Esses dispositivos têm a necessidade de se conectar já direto
né, para ganhar, otimizar, para ganhar tempo, diminuir latência, enfim. Então, essas são tendências que já estão, que a gente já está vivendo hoje, né? E o que isso nos leva? Uma preocupação cada vez maior com a segurança. Então, de acordo com o relatório da Flexera, né, do ano passado, do final do ano passado, foi divulgado esse ano, a segurança é o maior desafio em cloud para 81% das empresas. Ou seja, a maioria esmagadora das empresas tem como principal preocupação a segurança, quando a gente fala em jornada para a nuvem, seja numa migração para a nuvem, seja no aumento do consumo da nuvem. Mas quais são, então, essas principais preocupações? A gente entendeu que a principal preocupação é a segurança. Mas dentro de segurança, quais são as preocupações, né? Então, a primeira, 67% das empresas têm a preocupação, é a configuração incorreta da plataforma de nuvem, né? O setup incorreto. Então, é uma coisa que os clientes também não estavam acostumados no ambiente on-premise, né? Ter que se preocupar com a plataforma de cloud, né? Então, existem soluções específicas para isso. A segunda maior preocupação é com vazamento de dados sensíveis. Eu acho que aí também tem muito a ver com a questão da LGPD, né, que está regulamentada e foi implantada. Então, essa preocupação de vazamento de dados ocorre de diversas maneiras, né? Não só por uma aplicação estar corrompida, está enviando, deixando esses dados sensíveis passarem, mas a gente pode ter APIs postas, como o Carlos bem comentou. E-mail continua sendo, né, o vetor número 1 de ataques, por incrível que pareça, né? E-mail é batido, phishing é batido, ataque via e-mail é batido, mas continua sendo o vetor número 1 de ataques. Enfim, e aqui embaixo, outras preocupações também que vêm na sequência. Esse é um relatório do Cloud Security Report da Fortinet, junto com o Cyber Security Insiders, também está disponível, é público, todos podem ter acesso. Então, por que essa segurança ela é a maior preocupação que os clientes têm na nuvem, né? Porque a segurança realmente pode ser confusa. Imagina se a gente começar a contratar produtos pontuais de segurança. Eu estou na Azure, eu vou contratar o Firewall da Azure. Eu vou contratar um AF de um terceiro. No meu ambiente on-premise, eu vou contratar o Firewall Fortinet, eu vou contratar uma outra solução de IPS, uma outra solução de proteção de e-mail. Isso vira uma coxa de retalhos. Você tem um monte de produto pontual que não conversam entre si, não se falam, e você não tem uma gerência única, centralizada, né? Também muito bem colocado pelo Carlos no início, né? Eu preciso ter uma console única de gestão de segurança, desde um único ponto, eu poder gerenciar, automatizar e orquestrar o meu ambiente, seja ele híbrido, seja ele multi-cloud. E as minhas soluções de segurança precisam estar conectadas, precisam falar entre si. Eu ter produtos pontuais isolados realmente criam uma complexidade e uma confusão enorme no ambiente. E o que essa complexidade vai acarretar? Sem dúvida nenhuma, uma maior lentidão de resposta e, consecutivamente, uma visibilidade limitada. Então, primeiro, eu vou ter muitos fabricantes, porque cada produtinho vai ser de um fabricante diferente. Cada produtinho desse isolado está me gerando vários alertas, vários logs. Então, para eu fazer o entendimento, né, a tradução desses logs para o que está acontecendo, né, eu vou ter que fazer isso manualmente, ou utilizar mais um produto, mais uma solução para fazer a correlação desses logs, e eu vou ter uma resposta lenta, né? Então, eu vou precisar de mais gente para fazer isso. Já que é manual e lento, eu preciso de mais gente, mais recursos. Mas, por outro lado, a gente sabe que a realidade da maioria das empresas é o inverso. Você tem que fazer mais com menos. Você tem cada vez menos recursos, equipes cada vez mais enxutas. E você também não pode aumentar o custo, né? Você tem que diminuir o custo. Você tem equipes mais enxutas e menos custos. Essa é a realidade das empresas. Então, realmente, essa estratégia de ter produtinhos pontuais, cada um fazendo uma coisa, que não estão conectados, que não se falam e não estão embaixo de uma mesma gerência, onde você não consegue automatizar e orquestrar, fica muito difícil e é muito complexo, né? E por que isso acontece? Apesar de ser complexo, gerar lentidão... Rafael, seu mute parou, desculpa. Seu microfone entrou no mute. Desculpa. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Perfeito. Vocês estavam me escutando? Sim. Ele ficou a hora que eu te interrompi e agora que parou. Tá ótimo. Então,
por que que isso acontece? Por que que a realidade de muitas empresas é esse ambiente de segurança complexo, confuso e com pouca visibilidade? É fácil de entender, né? Quem é o responsável por segurança em nuvem? A gente olha aqui nesse relatório da CSA que só 35% das empresas tem uma equipe dedicada de Security Operations. As outras, ou os outros, 65% das empresas não tem essa equipe dedicada. São equipes distintas que também acabam olhando segurança, né? Então pode ser o time de operações, pode ser o time de redes, pode ser o time de DevOps, pode ser o time de aplicações. Então, cada empresa tem um time que não é o core business, né? Que não é dedicado à segurança em nuvem. Eles acabam também olhando a segurança em nuvem. Então, muito por conta disso também, essa coxa de retalhos que a gente vê em muitas empresas, né? Esse monte de produto pontual, cada produto foi contratado por uma área, por uma equipe diferente, é gerenciado por um time diferente e acaba não se falando, sendo complexo e confuso, né? Então, é importante a gente ter ou um time de segurança realmente olhando esse ambiente de cloud, ou que esses times distintos conversem entre si e cheguem, né, num acordo, pelo menos com relação à estratégia de segurança do ambiente de cloud, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue ter uma equipe dedicada para segurança, mas que pelo menos consiga chegar no entendimento e ter uma postura única de segurança, né? Ter uma estratégia única de proteção do ambiente cloud, híbrido ou multi-cloud. E qual é a visão, então? Qual é o entendimento da Fortinet, né? A gente entende que a segurança tem que ser simples, efetiva e acessível. O que é isso? Primeiro, tem que ser simples de implementar, né? Para isso, você tem que ter uma integração nativa com os provedores, para você conseguir automatizar essas implementações, né? E fazer através de templates de maneira fácil. Segundo, tem que ser fácil de gerenciar. O que isso quer dizer? Que desde uma única console eu consigo gerenciar todas as minhas soluções de segurança, porque todas estão embaixo do mesmo fabric. Todas essas soluções se conversam, se falam. Então, desde um único ponto, eu vou conseguir orquestrar, automatizar o ambiente. Se eu sofrer um ataque, se eu precisar mudar a regra de um firewall na Azure, automaticamente eu mudo essa regra também no meu ambiente on-premise. Se eu vou aplicar um patch no meu WAF, que está on-premise, eu posso automaticamente aplicar o patch no WAF que está na Azure. Ou seja, eu consigo, né, automatizar realmente o meu ambiente. Ter essa orquestração faz toda a diferença e uma console única, tendo entendimento, recebendo todos esses logs e tratando tudo isso. E com certeza vai ser muito mais efetivo, vai ser muito mais funcional. Se eu tenho uma implementação fácil, através de templates, orquestrada, eu tenho uma gerência única, centralizada de todo esse ambiente, eu consigo ter uma efetividade muito maior. Então, quais é os desafios que a Fortinet enxerga, né? Primeiro, a superfície de ataque é maior, né? Antes, as empresas tinham que se proteger o seu data center, né? O seu ambiente on-premise, tinham que proteger os usuários. Agora, também precisa proteger todo o ambiente de nuvem. A gente vê as aplicações cada vez mais utilizando APIs, né? Ou sendo desenvolvidas já em container. Então, você tem uma superfície de ataque muito maior. Cada API dessa é uma porta de entrada, né? Então, você tem uma superfície maior. Você tem os ataques cada vez mais sofisticados. Você tem ataques de dia zero, ataques novos surgindo a cada dia, a cada semana. Então, você tem que proteger dos ataques já conhecidos, mas também proteger do que está por vir. Você precisa de uma flexibilidade na solução que te permita proteger ou que vá te proteger do que está por surgir, do que está por vir, né? Sejam ataques dia zero ou ataques novos aí mais sofisticados. Você tem esse ecossistema que pode ser complexo, né? A grande maioria das empresas, a gente viu, utiliza ainda ambiente on-premise, tem seu data center, tem colaboradores vindo do home office, vindo de qualquer dispositivo e utilizando mais de uma nuvem, ou até soluções como SaaS também, né? Não só IaaS. Então, você tem esse ecossistema complexo. E a parte de compliance, que também é uma obrigação das empresas. Então, você tem o compliance da indústria, né, da vertical, por exemplo, finanças tem o PCI, saúde tem a RIPA, e por aí vai. E, além disso, no Brasil agora como um todo, todos têm a LGPD em comum. Então, normalmente, as empresas têm que seguir mais de um compliance. Como é que eu faço para garantir que eu estou compliance
com tudo que eu preciso seguir, né? Então, essa plataforma única de gestão, de controle, também precisa me ajudar com relatórios, com assessments, para me direcionar para onde eu preciso ir, o que eu preciso mexer ou alterar para eu estar compliance com o que eu preciso seguir. Então, essa parte é fundamental, e esses são os 4 grandes desafios que a Fortinet entende que as empresas como um todo possuem. Mas, antes de falar de como a Fortinet vai proteger, qual é a estratégia de segurança em nuvem ou multinuvem da Fortinet, a gente precisa falar do modelo de responsabilidade compartilhada, né? A gente sabe que muitos já têm isso claro, está batido, mas como a gente viu agora há pouco, tem muitos times que cuidam da segurança em nuvem, e a maioria desses times não são times de segurança. Nem todo mundo tem esse modelo de responsabilidade compartilhada claro, esse entendimento claro, até onde vai a responsabilidade do provedor de nuvem e aonde começa a responsabilidade do cliente. Então, é importante a gente sempre frisar, né, sempre voltar nesse ponto e mostrar que o provedor de nuvem ele vai ser responsável pela segurança da nuvem. O que é isso? É responsável pela segurança física, do local físico e da camada de virtualização. Dali para cima, continua sendo responsabilidade do cliente, assim como era no ambiente on-premise. Então, o cliente é responsável pela segurança na nuvem. Tudo que está na nuvem é responsabilidade do cliente. Então, desde o gerenciamento, a rede, plataformas, controle de acesso, as aplicações, os dados que estão na nuvem continuam sendo responsabilidade do cliente. E é exatamente aqui que a Fortinet entra. Exatamente aqui que está o portfólio da Fortinet para ajudar os clientes, na parte que toca o cliente. A gente não vai ajudar, né, na responsabilidade da segurança da nuvem. Isso é responsabilidade do provedor. A gente vai ajudar na segurança na nuvem, o que toca o cliente, o que cabe ao cliente. Então, qual é a visão da Fortinet, né? Qual é a visão de segurança em nuvem da Fortinet? Primeiro que a gente entende que os clientes podem estar em distintos momentos nessa jornada para cloud. Eu tenho clientes utilizando cloud privada, tenho cliente utilizando cloud pública, tenho cliente utilizando SaaS, e eu tenho cliente utilizando tudo isso, né? Ele tem um pouco de cloud pública, ele utiliza aplicações as a service, e ele também tem o data center dele. Então, se eu tenho clientes em diferentes momentos nessa jornada para a nuvem, eu preciso dividir a minha proteção em camadas, né? Nem todo cliente vai precisar da mesma coisa. Eu tenho que ter uma flexibilidade e ter essa proteção em camadas para adequar a necessidade de cada cliente. Primeira camada de proteção é a camada de segurança de rede. O que é isso? Muito similar ao que a gente fazia no ambiente on-premise. Eu preciso fazer a segmentação dessa minha rede em nuvem, eu preciso garantir o acesso seguro dos meus usuários, independente do dispositivo, independente de onde ele esteja, ao meu ambiente de cloud, né? Então, aí o nosso principal produto é o nosso Next Generation Firewall, né? O FortiGate, que vai fazer toda essa proteção do tráfego norte-sul, leste-oeste, dentro do meu ambiente de cloud. Isso também a gente consegue integrar com o SD-WAN. Eu consigo fazer um SD-WAN na nuvem para permitir e facilitar com que os meus usuários que estão vindo de fora do ambiente corporativo, de fora do escritório, muitas vezes de qualquer dispositivo, acessem diretamente as aplicações em nuvem de uma maneira rápida e segura, né? Com baixa latência, mas com segurança, garantindo aí toda a preservação da identidade do usuário e de proteção do meio ambiente. O segundo pilar de segurança da plataforma. Então, a gente viu lá atrás, né, que a principal preocupação dos clientes é realmente a segurança da plataforma. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo na minha plataforma de nuvem. Quais usuários estão acessando, né? Que tipo de acesso eles têm feito, que tipo de configuração os usuários estão fazendo na plataforma, que tipo de alterações estão sendo feitas. E meus usuários privilegiados, por exemplo, os admins, o que eles têm feito, que horas eles acessam. Então, entender esse comportamento dos usuários e o comportamento da minha plataforma, né? Por exemplo, se alguém esqueceu um bucket que era público, que deveria ser privado, né? Se alguém deixou algo desse tipo aberto, né? Portas abertas ali,
a gente consegue identificar. Então, a gente vai fazer um entendimento da plataforma, dos usuários acessando e configurando a plataforma, mas também a gente tem um baseline ali de como a plataforma deveria estar configurada, né? E se algo sair desse esperado, a gente vai gerar alertas ou pode até tomar uma própria ação. O terceiro pilar de proteção é o pilar de proteção da aplicação. A gente sabe que a aplicação é cada vez mais crítica para o negócio, né? Independente do segmento das empresas, são as aplicações onde está o dinheiro, onde está o diferencial competitivo, onde está a inteligência das empresas. Cada vez mais está na aplicação. Não é só mais no financeiro, no varejo, não. Qualquer vertical, a gente vê que a aplicação é cada vez mais o cérebro, o coração das empresas. Então, eu ter uma solução efetiva de proteção da minha aplicação, né? Quando eu falo proteção da aplicação, é tudo que chega na minha aplicação, ataques conhecidos, ataques novos, mas também tudo que sai da minha aplicação. A aplicação pode estar corrompida por algum motivo e respondendo o que não deve, passando algum dado sensível, o número de cartão de crédito, o número de CPF, qualquer dado sensível pode estar vazando pela aplicação. E ela não necessariamente foi um ataque externo, né? Ela pode estar corrompida e passando. Então, uma solução efetiva de proteção da aplicação tem que proteger tudo que chega na aplicação e tudo que sai da aplicação. Se eu entendo a aplicação a fundo, se eu tenho um profundo conhecimento da aplicação, eu sei o que ela pode responder e o que ela não pode responder. Se mudou o comportamento da aplicação, eu vou bloquear, eu não vou deixar isso passar. Além, obviamente, toda a parte de proteção das APIs, né? A gente falou que as aplicações de nuvem cada vez mais utilizam APIs, ou para se comunicar uma aplicação com a outra, ou mesmo dentro da própria aplicação. Então, APIs são grandes portas de entrada de ataque. E nessa camada de proteção da aplicação, a gente também vai proteger contra as APIs e também proteger contra as bots, né? A gente também sabe aí que mais da metade do tráfego, aproximadamente metade do tráfego da internet é gerado de bots. Nem toda bot é maliciosa, né? Você tem os sites de consulta de preços, os sites de busca, tudo isso são bots, né? Então, eu preciso tratar as bots. Eu não posso simplesmente pegar e bloquear todas as bots. Então, tudo isso é feito nesse terceiro pilar de proteção da aplicação. E, obviamente, para a gente ter uma proteção efetiva no ambiente híbrido ou multi-cloud, eu preciso ter uma integração nativa com todos os provedores de nuvem pública e privada. Então, a Fortinet tem essa integração com todos os provedores. Um resumo, então, né? O que é necessário para a gente ter uma segurança efetiva em nuvem? Primeiro, uma proteção ampla. A gente já viu que não vai ser uma camada só, não vai ser um produto só. Realmente são várias soluções, mas que precisam estar conectadas, precisam estar no mesmo fabric, para eu poder conseguir ter uma gerência única desse meu ambiente de segurança, seja ele multi-cloud ou híbrido. A minha gerência vai ser única, e aí eu consigo automatizar as respostas e as ações, eu consigo orquestrar todo esse ambiente, né? Então, por mais que sejam soluções amplas, né, estão conectadas e eu consigo ter uma console única de gerência e de gestão desse meu ambiente. E, sem dúvida nenhuma, uma integração nativa com os provedores, senão eu não consigo automatizar, eu não consigo orquestrar tudo isso, né? E aí, a gente tem, especificamente com a Azure, uma das maiores integrações, né? Desde a parte de Threat Intelligence, da nosso FortiGuard com o Sentinel, toda a parte de automação de respostas através do Cloud Functions, o provisionamento automático para a gente diminuir os erros na implementação, a gente integra com templates, enfim, tem muita integração nativa com a Azure. Toda a parte de SD-WAN também, né, com Azure Virtual WAN, para a gente permitir o acesso desses colaboradores que não estão dentro da empresa, do ambiente da empresa, estão no home office ou de qualquer dispositivo. A nossa solução de proteção para o Office 365, o antigo Office 365, né, agora o M365, foi eleita a solução com maior nível, foi testada, né, dentre todas as soluções testadas, foi a solução com maior nível de efetividade. Então, a nossa efetividade realmente é muito alta de proteção para o M365. A gente mencionou que o ataque por e-mail continua sendo o principal vetor de ataque, por incrível que pareça, ainda é o número 1, e a nossa solução, então, entre todas as testadas, foi a solução com a maior efetividade de proteção para esse ambiente. Além disso, todos os anos a gente ganha aí a premiação da Microsoft, né, como parceiro do ano do Marketplace, parceiro do ano de segurança, enfim, tem uma série de premiações aí, temos muitos cases
em conjunto, né? A gente tem não só uma integração nativa, como realmente uma parceria grande com a Microsoft, onde a gente trabalha junto em projetos, né, tanto comercialmente quanto tecnicamente. A gente desenha arquitetura em conjunto, tem uma série de arquiteturas já validadas por ambas as empresas. Então, não é só uma parceria pro forma, tem muito trabalho sendo desenvolvido em conjunto. E aí, para não ficar só na Azure, né, expandindo um pouco para os outros provedores. A gente tem também uma integração nativa com todos os principais provedores, AWS e Google Cloud, aqui só para dar uma ideia para vocês de tudo que a gente consegue fazer com esses provedores, muito similar ao que a gente falou da Azure. Pessoal, agora eu vou passar para o Daniel da sequência, para a gente não ficar aí muito monótono, né? Só um falando. O Daniel Romil, ele trabalha junto comigo aqui na Fortinet, também responsável pela área de cloud da Fortinet na América Latina. Daniel, tá aí? Estou aqui sim. Obrigado, Opa. Rafael. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado pela sua participação aqui conosco no dia de hoje. Obrigado, Carlos. Agradeço aí o time da Brasoft e é um prazer estar aqui e falar um pouquinho com esse público excelente aí. E acho que retomando aí do ponto que o Rafael deixou, né? E acho que vocês conseguem ver a minha tela já, né? Sim, estamos vendo. Tá. Então, o que a gente percebe, tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui, apertei errado. Quando a gente está falando, principalmente dessa questão dessa transformação do mundo de nuvem, a gente tem que lembrar um pouquinho de onde a gente veio do ponto de vista de arquitetura e do que a gente está falando hoje, né? Para a gente entender diferenças, né? Existem aí pontos onde a gente pode aplicar os mesmos conceitos de segurança e tem pontos que são particulares do mundo de nuvem, né? Então, onde a gente via antes, né? Uma arquitetura muito mais simples, do ponto de vista de conectividade, né? Muitos links dedicados, VPN, com os clientes conectando num data center, as aplicações todas hosteadas ali. Então, a internet era um veículo para acessar informações ou para fazer transferência de dados com parceiros, né? Uma extranet, uma intranet, mas ao mesmo tempo não tinha esse conceito de você acessar aplicações que estavam realmente fora do ambiente corporativo. Quando a gente passou a utilizar mais serviços em nuvem, a gente começou a utilizar não só infraestrutura que não está dentro do data center necessariamente, aplicações migrando para a nuvem, mas também os acessos dos usuários começam a se transformar, né? Então, todos esses links dedicados começam porque são caros, né? MPLS, então as empresas buscando alternativas, né? Do ponto de vista de custo, de performance, né? Melhorando a experiência do usuário, na conectividade. Então, a gente vê muito essa questão da VPN sendo preponderante e os tipos de opções diferentes de links. E, ao mesmo tempo, os acessos começam a ser muito mais distribuídos, né? Porque a informação em si ela está distribuída, está acessível através da internet. E aí a gente começa a ter realmente componentes de risco adicionais, vetores que antes a gente não precisa tratar, né? Entre eles, incluindo, né, não só relacionados à conectividade, né, como o Rafael mencionou, atendendo os requisitos de rede, né, mas também aplicação, né? Tem impactos em aplicação, tem impactos em plataforma. A gente tem que lidar com configurações de ambiente de nuvem que antes a gente não precisava, tá dentro do data center, né? Então, essa transformação é sempre importante a gente mencionar. Por quê? Né? Porque justamente quando a gente traça um paralelo com o que a gente tem visto no ponto de vista de ameaças, né? Esse é um reporte aí da CISA, né? Que é a agência lá ligada ao Homeland Security, que está coordenando essas ações e divulgando informações de melhores práticas do que está acontecendo em termos de incidentes, né? Então, tem acompanhado aí bastante material deles. O que chamou atenção nesse relatório especificamente é essa observação do FBI, né? Falando que há uma tendência clara, né? De não só de malware, mas de agentes maliciosos, e aí
diversas motivações, alvejarem recursos em nuvem, né? Então, vejam aquele panorama que eu mostrei, as coisas realmente muito mais vetores sendo utilizadas, uma superfície de ataque muito maior, né, como o Rafael mencionou, e aqui nós temos um componente adicional, que é muito dessa transformação, os times, talvez, de segurança não estejam 100% engajados em todos esses, entendendo todas essas superfícies de ataque, ou gerenciando, né, as soluções de segurança para proteger, cobrir todas essas superfícies de ataques novas que surgem com o advento de cloud, né? E aí, é uma combinação bastante perigosa. E aí a gente vê essa questão da falta de visibilidade, né? Porque ou não está com a equipe correta, ou não está usando a solução correta, ou porque realmente falta, né, um pouco de entendimento de quais são essas lacunas de risco que existem adicionais, que são particulares de nuvem. Então, isso traz essa combinação que os próprios agentes maliciosos já perceberam. É muito mais fácil eu tentar explorar uma vulnerabilidade, tentar entrar por uma aplicação que está na nuvem, explorar arquiteturas novas, né? Essa questão do remote desktop, né? Então, um usuário distribuído, acessando de qualquer computador. Então, existe muito esses novos vetores que realmente fazem com que isso seja bastante atrativo, né? E aí a gente vê exatamente esse relatório interessante que mostra, né, os principais vetores, né, utilizados para ransomware, né? Então, a gente vê aqui como os principais vetores, como o Rafael mencionou, e-mail, sem dúvida nenhuma, mas olha que interessante, né? A gente vê muito essa correlação, né, entre a curva de e-mail phishing para ransomware e a parte de exploit, por exemplo, através de RDP, né, o remote desktop. Então, o que é interessante a gente notar, né? Existe, claro, que uma correlação aqui, provavelmente porque são os mesmos grupos, né? Então, uma hora ele vai explorar um vetor de através de e-mail, né, a propagação do malware dele lá do ransomware, outra vez diretamente através de terminais e expostos, né, vamos dizer assim, a esse tipo de ameaça, o roubo de credenciais através de RDP, ou mesmo vulnerabilidades do próprio protocolo, né, que enfim, é o que acontece. Então, a gente vê que realmente existe um deslocamento, e muito por conta também, né, a gente começa a ver essa oscilação aqui bem perto, né, dos eventos da pandemia, né, todo mundo em casa, muita gente acessando remotamente, e ao mesmo tempo a gente traça um paralelo com a mudança de perfil dos grupos de ransomware, né? A gente vê muito essa questão parar de tentar entrar ou tentar, vamos dizer assim, sequestrar máquinas e desktop de usuários residencial, focar mais no público corporativo, né? Ativos que são realmente ativos mais significativos, né? Não qualquer máquina, mas escolher muito bem os alvos, fazer a questão do duplo, né? Do duplo resgate, né? Né? Cobrar, extrair um pouco da informação, né? Não só recuperar o acesso, mas também a questão de não divulgação da informação que foi assim extraída. Então, são cenários bastante complexos que, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente tem que ter uma abrangência muito maior, né, em termos de capacidade de identificação, inspeções que a gente precisa fazer, né? Então, a boa notícia é que a gente tem solução, obviamente, para tudo isso, mas ao mesmo que a gente cobre toda essa superfície de ataque, mas também a gente tem que considerar que não vai ser um único produto, né? A gente tem que buscar constantemente cobrir todas essa superfície de ataque. Por quê? Porque aqui fica claro, né? A hora vai explorar uma, a hora vai explorar a outra, né? É um exemplo aqui que mostra que o crime vai tentar tatear e achar realmente um caminho que é de menor resistência, aquele caminho que tem mais efetividade. Existe realmente uma motivação financeira em muitos desses casos, então, claro que eles vão se adaptar. Então, aqui, reforçando a importância da gente ter um portfólio, claro, a Fortinet tem aí mais de 50 soluções, né? Nem todas são diretamente ligadas à cloud, obviamente, você tem Appliance, você tem Access Point, mas a gente consegue oferecer no projeto uma solução muito mais abrangente para o cliente, que envolve o on-premises e envolve também o mundo de cloud, né? Porque essa é a realidade da maioria dos clientes, né? Essa é realmente o mundo que a gente vive. E o que vai preponderar, se vai mais para um lado de cloud ou mais para o lado do on-premises, aí depende de cada negócio, cada setor, cada estratégia setorial da própria empresa. E o que a gente quer é apoiar todas essas iniciativas. Então, é a oportunidade de fazer isso de uma forma
de uma gestão central, e através do nosso Fabric, né, do Fortinet Security Fabric, a gente consegue realmente integrar esses produtos todos e trazer um benefício muito maior para os nossos usuários, para os nossos clientes. E aí é o pano de fundo que eu queria deixar para vocês, que é exatamente iniciando, né, a ideia não é falar de produto, né, mas claro que a gente vai falar um pouco, né, mas eu não vou entrar tecnicamente em detalhes dos produtos, depois a gente pode falar um pouquinho separado de cada um deles, marcar uma segunda, a gente procura o pessoal da Brasoft, a gente pode conversar aí mais detalhadamente de casos específicos, mas a ideia é dar uma ideia do que a gente tem visto dos principais casos de utilização, né, e como isso pode principalmente elevar o nível de maturidade de segurança, tá, gente? Outra coisa interessante, né? O Rafael mencionou o relatório da Flexera, né? Esse relatório da Flexera é um documento interessante, convido aí quem não tem oportunidade de ler, eu acho que é importante ler, tem muita informação, tem muito insight interessante ali. E ele mencionou que, né, que grande parte, 81% das empresas entrevistadas viu que o principal desafio de segurança de cloud é segurança, mas ele é independente do grau de maturidade da empresa. Isso que é interessante, né? A empresa que está fazendo simplesmente a movimentação de ativos as is, né, fazendo lift and shift para a nuvem, né, que seria uma fase 1 de maturidade, né, ele vai ter a preocupação de segurança, mas a empresa que já começa a desenvolver produtos diretamente dentro de cloud também vai ter esse tipo de preocupação de segurança. E a empresa que já começa em nuvem também tem a preocupação de segurança, né? Não só por questão de conformidade, mas porque é realmente algo tangível. A gente vê, cada dia a gente vê aí novas ameaças surgindo e cada vez mais explorando esse ambiente de nuvem. Então, a preocupação ela é legítima e o nosso convite é evolução, a gente conseguir ajudar as empresas a aumentar o nível de maturidade de segurança que tem na empresa. Não nos interessa, por exemplo, dizer, olha, o nosso produto é melhor do que a solução tal do provedor A, B ou C. Não é esse o propósito, porque depende do grau de maturidade da empresa. Vai chegar um momento, como a gente tem percebido hoje, né, que as empresas começam a ter uma área de segurança gerenciando cada vez mais, né, o mundo de cloud também entrando nos projetos, dando as sugestões, opinando sobre os controles que são necessários, fazendo uma melhor gestão de risco ou identificação desses riscos, e isso naturalmente vai demandar proteções melhores que muitas vezes o provedor não consegue entregar, mesmo tendo a proteção básica, né? Então, essa é a nossa proposta de valor. Então, um dos casos que a gente tem muito típico, que é o principal caso de uso que a gente tem, é utilizando o nosso Next Generation Firewall, que é o FortiGate, tanto na nuvem como no on-premises. Por quê? Porque muitos clientes estendem esse mundo de on-premises, né? A Fortinet hoje tem aí 56% do mercado de segurança, né, só no Brasil, né? Então, naturalmente, a gente tem uma base instalada muito grande, e esses clientes buscam nuvem e naturalmente vão optar, né, por utilizar também FortiGate em nuvem. Esse é o perfil que a gente mais identifica interessante. Por quê? Né? Porque, primeiro, é muito mais fácil, você consegue gerenciar esse ambiente todo de uma forma centralizada, né? Principalmente para aqueles clientes que já têm lá o FortiManage, FortiAnalyze, consegue simplesmente adicionar mais um gate e gerenciar da mesma maneira que, né, tanto a infraestrutura on-premise quanto a infraestrutura aqui na nuvem, e a gente consegue fazer uma inspeção tanto norte e sul, né, para o tráfego que vai para a internet, realmente faz a borda ali do mundo de cloud, mas também leste-oeste, né, segmentações internas, inspeções, né, dentro desses ambientes, que às vezes é muito difícil você ter a visibilidade, então a gente consegue trazer um pouco mais de informação do que está acontecendo, quais são os acessos, como que está essa comunicação entre os diversos ativos, que é muito importante, e fazer isso em camada 7, né, o Deep Inspection, né, então, tanto no tráfego encriptado, quanto o tráfego que não está encriptado, e fazer uma análise de antivírus, né, fazer uma análise tanto vírus conhecido como vírus desconhecido, utilizando nossa tecnologia de sandbox, né, o IPS, identificando ataques conhecidos também, já bloqueando. Então, a gente consegue realmente entrar num nível de segurança muito superior do que a segurança básica que o provedor vai colocar ali dentro desse ambiente. Outro ponto importante, né, que a gente
gente tem aqui é a questão da arquitetura. A gente consegue, sim, suportar esse ambiente através, por exemplo, de máquinas virtuais, né? O FortiGate roda como uma VM, mas eu consigo trazer isso com uma flexibilidade muito grande, né? Não só do ponto de vista de licenciamento, né? Seja o Bring Your Own License, ou o Pay As You Go, a gente consegue trazer todo esse benefício, claro, está disponível dessa forma, mas também a gente consegue ter cenários de arquitetura muito mais flexíveis, né? De arquiteturas mais complexas, resilientes, né? Envolvendo aí, enfim, todo o potencial que a gente pode explorar do provedor, as integrações, como o Rafael mencionou. Então a gente consegue fazer regra utilizando os próprios objetos que fazem respeito à nuvem, não precisa ficar falando de IP, não tem nem como fazer isso, né? O endereçamento IP é uma coisa super abstrata no mundo de cloud, super, vamos dizer assim, volátil, né? Uma informação que você não dá para se basear numa política de segurança. A gente consegue trabalhar com todas as informações que são nativas da nuvem e criar uma política muito mais aderente. Então a gente consegue fazer isso de uma forma, do ponto de vista de arquitetura, muito forte, né? Então podemos, por exemplo, utilizar o nosso FortiGate dentro de um conceito de Security Hub, né? Service Hub, e aí com auto-scaling, utilizando todos os mecanismos de conectividade que são apropriados. O nosso produto tem o SD-WAN integrado, né? Então, que é uma coisa interessante, né? Já falando desse tema, né? Por que é importante, né? Aqui tem uma indicação, por exemplo, da parte de visibilidade de aplicação. Então, eu consigo não só criar uma política do que pode, que aplicação que pode ou não trafegar ali, mas eu tendo visibilidade dessa política, dessa aplicação, eu posso não só utilizar para autorizar esse tráfego, mas também para direcionar uma política relacionada ao SD-WAN, né? Que é uma outra capacidade que tem dentro do FortiGate, tanto no on-premises quanto em cloud, que permite gerenciar melhor essa questão das conectividades. E aí, o grande benefício do SD-WAN, para quem não conhece, né, é realmente dar opções de conectividade e políticas de segurança adequadas à aplicação. Então, por isso que é importante a gente ter visibilidade da aplicação, né? Porque quanto mais eu tenho essa granularidade, eu consigo criar políticas mais aderentes. Eu posso dizer o seguinte, olha, tal aplicação vai por esse link porque a latência está melhor, né? Enfim, eu consigo criar políticas muito mais aderentes. E aí eu, por exemplo, um cenário que eu tenho aqui do lado direito, né, que é esse quadrinho, eu tenho lá o provedor, por exemplo, um FortiGate que está rodando, fazendo a borda nesse ambiente de cloud, do Cloud Provider 1, precisa ter um sistema que precisa acessar um banco de dados que está no Cloud Provider número 3. Seria inviável, do ponto de vista de performance, enfim, fazer esse tipo de conectividade, quer dizer, eu forçar esse tráfego, ir até o data center, fazer uma inspeção de segurança para voltar para o outro serviço de cloud, para fechar, para ter essa consulta de banco de dados, por exemplo. Então, o que a gente consegue fazer é, tendo o FortiGate com SD-WAN integrado, né, a gente consegue realmente fazer essa comunicação seguindo a política de melhor, né, SLA para a aplicação, para o cliente, enfim, melhor experiência para ele, e tendo caminhos redundantes, né, eu consigo criar essa resiliência muito maior de forma segura. Porque todo esse tráfego é encriptado, né, nativamente. Então, eu consigo gerenciar isso de forma centralizada e aproveitar também, por exemplo, aquele cliente que já tem uma estrutura SD-WAN conosco, a gente consegue estender para o mundo de cloud, o que facilita muito a vida e traz realmente uma percepção para o usuário muito melhor. E aí, qual que é o gancho aqui, né? O FortiGate, não sei se vocês sabem, mas é líder do quadrante do Gartner, tanto para Next Generation Firewall, quanto para também o ONED, o SD-WAN. Quer dizer, nós temos duas funcionalidades dentro do mesmo produto, né, que simplifica muito a arquitetura. Até no caso, por exemplo, de inspeção SSL, né, uma dificuldade muito grande que alguns provedores têm é justamente fazer essa inspeção junto com o tráfego de firewall, né? Então a gente consegue fazer isso num único dispositivo. Você não precisa adicionar um balanceador de carga para terminar o túnel SSL, enfim. A gente consegue simplificar muito, né, a arquitetura, e é o que o Venâncio falou, né? Complexidade é inimigo de segurança, né? Ou porque você vai esquecer de fazer alguma coisa, ou porque alguém não vai conseguir ter a tratativa de incidente no tempo ajustado que precisa, ou porque realmente não vai ter o conhecimento como necessário, porque são vários componentes, né? Fica muito difícil gerenciar como skill de time, né? Você conseguir trazer todo esse conhecimento para um time, começa a ficar complexo. Então, a gente simplifica tudo isso, né? Então, é um comentário aí, é um cenário que é bastante utilizado aí pelos clientes.
Outro caso importante para nós, ainda assim utilizando o mesmo FortiGate, né, o mesmo produto, a gente consegue adicionar, proporcionar o acesso remoto, né? A gente falou ali da questão do RDP, aí tem vários outros provedores que têm soluções de VDI, enfim, a gente pode trazer o FortiGate não só para fazer a parte de proteção de perímetro do segmento de nuvem, né, ou quebrar norte-sul, leste-oeste lá fazer inspeção, mas também a conectividade com o site, se você tiver essa conexão site-to-site, fazer essa VPN, né? E ao mesmo tempo também fechar os túneis de VPN com os terminais dos usuários. Esse terminal pode ser utilizando um client, o FortiClient, ou pode ser SSL, né? Então, fazendo essa proteção, tirando a exposição direta dessas arquiteturas de remote desktop, por exemplo, que podem ser exploradas ali por atacantes, ou protegendo também o terminal do usuário, fazendo a última linha de defesa também na casa dele, né? Então, o que é interessante ali, a gente consegue fazer a conectividade básica, né, pelo FortiClient, e conseguimos também adicionar a parte de EDR, né, fazendo uma proteção avançada contra ransomware, com inteligência artificial, comportamento. Então, aí acaba tendo realmente uma arquitetura muito mais robusta e que atende todas essas demandas. Logicamente que depende de caso a caso, você não vai adicionar segurança de perímetro, mais a parte de SD-WAN, mais a parte de VPN, talvez só faça sentido, talvez não faça, né? Então depende de cada cenário, mas potencialmente, tecnicamente, é viável fazer, e a gente suporta todos esses ambientes multi-cloud, né? Obviamente que, independente de onde esteja, ou ambientes híbridos, né? Uma parte na Azure, uma parte dentro do data center, a gente consegue fazer isso, inclusive, esse é um perfil que pode ser interessante justamente por questões de resiliência, né? Você dá a opção para o usuário conectar no FortiGate que está no mundo de nuvem e também no mundo que está no on-premises, né? Então, eu posso ter 2 caminhos de entrada de VPN, então pode ser alguma coisa interessante. Vai que aconteça um problema, um desastre recovery, você consegue ter um ambiente de nuvem. Então, o que é muito mais fácil, muito mais rápido de você montar, né? Então, a gente até tem cases relacionados a isso, por exemplo, com a Acreditas, né? Nós temos um case interessante que a gente conseguiu fazer a migração aí de 1.600 funcionários num curtíssimo espaço de tempo, 3 dias, justamente para proporcionar aí o acesso remoto durante a pandemia, né? Então, conseguimos fazer isso em tempo recorde. Por quê? Porque justamente os recursos estão disponíveis em nuvem, né? Muito mais fácil, muito mais ágil a gente conseguir fazer isso. Então, são casos interessantes que são aplicáveis no dia a dia e a gente eleva o nível de maturidade, né? Que é a nossa proposta aqui, né? Tem muita coisa que você pode fazer de outras maneiras, né? VPN não é uma tecnologia assim tão nova, só que a gente consegue adicionar essa questão da experiência do usuário. Então, podemos ter até a autenticação forte, fazer single sign-on com o nosso Forte Authenticator. A gente tem vários componentes que aí você consegue construir uma experiência de usuário muito mais segura e muito mais transparente para ele. A segurança não é agressiva, não entra como impeditivo de negócio, muito pelo contrário, né? Ele vai estar seguro e não necessariamente ele vai até se dar conta de todos esses controles que estão ali. Essa é algo que a gente pode proporcionar para os usuários. Segurança de aplicação, né, e APIs, como o Venâncio falou, a gente tem aí um cenário de migração, muita gente está migrando, já migrou, né, para modelos funcionais, modelos de arquitetura mais característicos da nuvem. Então, ali as APIs faz total sentido, né, nesse contexto, né, dado as ferramentas, as disponibilidades, as metodologias que estão disponíveis para a nuvem, então já construídas nesse sentido, né, utilizando APIs, sendo consumidas nessas APIs, e aí vem o desafio, né, de proteger essas aplicações, mas também entender que existem vetores ou vamos dizer assim, características específicas desse ambiente, né, de nuvem. Dada essa agilidade, o desenvolvedor vai colocar, né, utilizando CI/CD, novas versões, aí a gente tem que ter também uma forma de ajudar a ser mais efetivo do ponto de vista de segurança e menos intrusivo para o negócio, né? Ajudar, eu vou mostrar na sequência esse tipo de arquitetura, e aqui a gente tem a possibilidade de fazer não só identificar, né, proteger as APIs, as aplicações webs do que é conhecido, por exemplo, o ASP Top 10, né, que é importante até para regulamentações, aí, enfim, a gente ter suporte a isso, a gente consegue integrar. Lógico que a gente pode usar o FortiWeb, né, que é o nome do produto, standalone, ou utilizando ele com o nosso Next Generation Firewall, o FortiGate, ele troca informações através do Fabric, né, o Sandbox.
e eu consigo trazer uma efetividade muito maior, né, para essa proteção. E o que é o gancho aqui importante, né? Como é que eu elevo o nível de maturidade utilizando... eu uso o WAF do provedor. Muito bem, pode estar feliz, pode estar contente, pode estar atendendo a expectativa, mas você pode evoluir justamente pensando nessas questões de otimização, automação, inteligência artificial, que é o que eu vou mostrar na sequência, tá? Antes disso, esse produto, né, está disponível tanto como a máquina virtual, IaaS, como o SaaS também, o que dá muita flexibilidade para quem está trabalhando com isso, trazer essa, né, qual é o perfil que mais adere aí à necessidade de negócio. E aí, quando a gente fala de proteção de API, não basta você simplesmente ter lá, eu faço a proteção de aplicações web, então eu consigo proteger a API. Não, você precisa ter também, entender as particularidades disso, fazer a validação, por exemplo, dos esquemas da API, né? Entender assinaturas específicas de ataque, né? Tem lá as assinaturas específicas que são importantes para o mundo de API, que são um pouco diferentes, são quase todas idênticas, mas tem coisas que são particulares no mundo de API, né? Não necessariamente tem no mundo de aplicações web de uma forma geral, né? Estabelecer os limites de protocolo. Isso aqui, inclusive, tem um projeto, né, específico do próprio WASP, né, de seguranças top 10 de APIs também. Então, aqui a gente entra exatamente com essa segurança mais especializada, entrar na parte da user management, do session management, da parte de verificação das chaves, controle de acesso, porque são pontos que realmente são importantes e específicas para a API, né? E entrar né, o abuso das APIs com call rewriting. Então, pontos aqui que a gente consegue endereçar de uma forma muito efetiva com o produto, né? Elevando o nível de maturidade de segurança para esse tipo de proteção. E aí a ideia aqui é realmente utilizar esse produto, nesse caso, como o API Gateway, né? Então você pode utilizar ele como API Gateway, e aí você está fazendo o quê? Você está fazendo a proteção, você está concentrando esses acessos através desse API Gateway, você vai ter toda a visibilidade, você está expondo menos do teu ambiente a ataques, obviamente, vai estar concentrando no único ponto, que pode ser interessante, obviamente com resiliência, né? Não estamos falando de ponto único, mas estamos falando de realmente um ponto, vamos dizer assim, um choke point, né? Um ponto de concentração ali de inspeção, né? Ao mesmo tempo, você está aumentando esse nível de segurança sem frustrar o negócio, né? Então, por exemplo, vou dar um caso aqui, como a gente consegue agregar com o nosso diferencial de machine learning para justamente esse processo de deployment, né? Que é o CI/CD, que é muito comum nesse ambiente de nuvem, né? Com metodologias ágeis, né? Constantemente atualizando o código em tempo real. E aí a ideia é reduzir essa fricção. Por quê? O WAF tradicional, isso o próprio Gardner menciona, né? Que o WAF é uma plataforma que não é da área de segurança, né? Como melhor prática, não é uma plataforma que tem que ser adquirida pela área de segurança ou área de aplicação, é uma aplicação que tem que ser adquirida pela empresa, né? Por quê? Porque tem muita frição, né? Tem muita área de conflito, né? Então, vamos dizer que o desenvolvedor no mundo de nuvem lá está fazendo um código novo, ele faz a publicação, né? Aí o WAF legado não entende que o comportamento mudou da aplicação por causa dessa nova implementação, dessa atualização, e o que acaba acontecendo, ele começa a bloquear as requisições legítimas. Até ele perceber isso e identificar o problema, entender, puxa, eu preciso alterar uma política de WAF, e requisitar isso para o administrador, consumiu muito tempo, né? Até que, né, a gente consiga fazer tudo funcionar e o usuário utilizar aquele novo código, né, se beneficiar daquele novo código. Isso gera muito desgaste, né? E isso acontece com uma frequência grande, né? Então, qual que é a nossa proposta de valor? Simplificar isso efetivamente. Através do nosso engine de machine learning no FortiWeb, eu consigo entender que existe de forma dinâmica a aplicação. Então, o desenvolvedor faz um novo push de código, a aplicação vai mudar o comportamento e o engine de machine learning vai entender dessa forma e não vai bloquear os ataques, não vai bloquear acessos legítimos. E vai continuar filtrando, sim, as bots, como o Venâncio mencionou, as bots que são maliciosas, os ataques conhecidos por assinatura, anomalias, e vai entender quais são essas mudanças que são legítimas à aplicação. Justamente, vamos dizer assim, endereçando essa questão do conflito, e aí o desenvolvedor e o negócio fica muito mais livre para inovar, para trazer que é tudo que o mundo de cloud proporciona e que todos querem, né? Então a gente consegue agregar muito valor, elevando novamente o nível de segurança e operação do dia a dia dos clientes. Mudando já para o tema de e-mail, né? O Venâncio falou bastante da questão do vetor principal
phishing, né, através de e-mail. Então, realmente, a gente tem visto, né, aqui é só para pontuar alguns temas, o que isso representa numericamente, a gente tem visto realmente que 15 vezes o aumento aí, de uso de engenharia social, o aumento de violações através de phishing, 36% cresceu, né, do último ano para cá, e cada vez mais o usuário corporativo, a conta de e-mail corporativa está sendo alvejada, né? Então, isso realmente traz uma preocupação muito grande, né? E aí, que tipo de informações, né? Outros dados interessantes aqui, a questão de credenciais, né, que são extraídas, dados pessoais, dados de clientes. Então, há realmente uma preocupação do tipo de dado, não só do ponto de vista de segurança, ransomware, mas também do ponto de vista de que informação é extraída, né? Então, realmente, a gente teve o crescimento de incidentes de ransomware, todo mundo está vendo aí nas notícias, sabe de um caso, né? Então, é muito próximo, né? Infelizmente, né, ainda é próximo, e o custo é muito alto, né? Aqui é um dado, obviamente, global, né? 3,9 milhões, né? Violações de dados, mas realmente a gente tem visto que realmente causa muito impacto para os clientes, né? Interrompe o serviço, a gente tem casos aí, sem citar um ou outro, né? Vamos ser neutros aqui, mas a gente tem casos que realmente é uma ruptura de negócio, né? Fica aí semanas sem conseguir trabalhar de uma forma, a empresa para, né? Então, a nossa proposta é utilizar uma plataforma como o FortiMail, que agrega exatamente essa proteção. E aqui, qual que é o benefício, né? Como é que eu aumento o grau de maturidade e segurança para os nossos clientes, por exemplo, que utilizam o Office 365 ou o Microsoft 365? A gente tem uma integração no nível de API através do nosso FortiMail, e aqui pode ser tanto SaaS, IaaS, a gente pode até usar isso on-site, né, on-premises com appliance no data center. Por quê? Porque o conector vai fazer essa proteção, vai fazer essa comunicação com o serviço da Microsoft. E aí, o que é interessante aqui? Eu consigo adicionar uma inspeção muito mais elaborada, né, muito mais completa, né, contra vírus, conhecidos e desconhecidos. A gente tem essa integração com o nosso sandbox, a parte de proteção contra ransomware, URLs que vem dentro do corpo de e-mail, phishing, spams, e endereça todos esses vetores, incluindo ameaças de dia zero com o nosso sandbox, como eu mencionei. A parte de tratativa, né, de vazamento de informação, a gente consegue também configurar no próprio produto. Então, eu consigo, de uma forma muito abrangente, endereçar todas essas proteções, né? Vou mostrar para vocês a efetividade disso, que é o nosso foco, né? Mas eu consigo também simplificar, porque tem muitos clientes que ainda têm uma infraestrutura híbrida, né, de Office, de servidores de e-mail, não está tudo no Office 365 na nuvem, né? Então, eu consigo endereçar com o nosso FortiMail esses cenários híbridos sem precisar ter diferentes soluções em cada local. Simplifica muito. Outra coisa que a gente escuta bastante, né? Que às vezes o licenciamento, né, do Office é muito complicado, o que tem, o que está direito, enfim, a gente simplifica isso. Nosso licenciamento é muito simples, né? Então, evita que você seja, vamos dizer, apanhado, né, de surpresa numa dessas questões de licenciamento. Então, a gente consegue adicionar isso também. Então, aqui, eu consigo dar uma solução completa, interessando todos os problemas de superfície, toda a superfície de ataque de e-mail, né? E aí vem o que o Rafael falou, a efetividade comprovada. Todos esses testes aqui incluíam também, né, plataformas, serviços nativos de algumas plataformas incluindo o Office 365, enfim, né, o Microsoft 365, mas outras plataformas SaaS também, né, as soluções nativas. E o grau de efetividade foi muito maior, realmente se destacou muito. Então, como o Rafael falou, a gente consegue literalmente elevar o nível de segurança e maturidade dentro de uma plataforma. Você continua utilizando o serviço, mas com uma proteção e com uma visibilidade melhor, né, porque muitas vezes essa informação ela está disponível depois que você fez a proteção, vai gerar um registro de log, esse log vai ser tratado por quem? Né? Então você consegue dedicar para equipes especializadas na parte de solução de e-mail, né? Sem misturar a administração do serviço do Office 365 com a administração de segurança. Você consegue segregar isso, que pode ser interessante para muitas empresas. Dedicar recursos, realmente, não só para fazer configuração, obviamente, mas também fazer toda a parte de tratativa de incidentes, né? E acelera muito o processo. Para finalizar, gente, eu sei que eu já estou chegando aqui no final, nós temos uma plataforma SaaS também que entra justamente na parte que o Rafael colocou de camada de plataforma, né? Então, como é que eu estou? Visibilidade, tem realmente uma necessidade muito grande de entender o que se passa, quais são os serviços, atrair diferentes grupos de interesse dentro da empresa para o tema de segurança em cloud. Então, a área de governança,
a área de auditoria, a área que vai operar, a área de segurança, a área de aplicação, todos acabam se beneficiando de uma visibilidade melhor, né? Se a gente olha também por outro lado, lado de ameaças, né? Esse aqui é um documento do CSA que mostra os principais vetores utilizados, os 11 famosos 11 aí, que foram utilizados de forma comum em todos os grandes incidentes de comprometimento de plataformas em cloud, serviços em cloud, né? Então, ali é um documento muito interessante que ele coloca os elementos comuns. E aqui que a gente vê, né, principalmente problemas de configuração inadequada, né, na parte do plano de controle da nuvem, né, falta de segurança, então autenticação forte, né, por exemplo, é um ponto importante. O abuso dessas, vamos dizer assim, a falta de guardrails, né, apropriados, ou a forma de abuso das credenciais e, principalmente, a visibilidade limitada desses ambientes, que corrobora com aquilo que eu já tinha mencionado, do FBI, quer dizer, tudo converge aqui realmente para esse ponto que é importante a gente endereçar, né? E aí, com essa plataforma, que é um serviço multi-cloud, é uma plataforma SaaS, eu consigo trazer através de um portal, obviamente que a gente acessa no nível de API essas clouds, né, todas elas, né, AWS, Azure, e todos eles, porque alguns ambientes têm esse tipo de característica multi-cloud, e eu trago uma visibilidade unificada, né, com todos os fluxos identificados, né? Então aqui são algumas telas, infelizmente não dá para mostrar tudo como eu gostaria, né? O tempo é muito curto, mas eu consigo dar uma visibilidade melhor do relacionamento, do tráfego, que serviço está disponível, como está exposto, né? Trago de uma forma muito mais elaborada, muito mais visual, o que traz realmente mais informação que pode ser útil para várias dessas áreas, como eu mencionei. Outro ponto importante, eu consigo, através de um único dashboard, ver todas as informações de melhores práticas, evolução do ambiente do ponto de vista dessas melhores práticas ou de risco, fazer a gestão apropriada de risco em termos de priorização. Eu tenho várias coisas para fazer para melhorar esse ambiente, elevar o nível de maturidade das configurações. Por onde eu tenho que começar, né? Então, aqui ajuda muito a responder essas perguntas e eu consigo trazer isso, obviamente, de forma customizada, tem muito mais informação do que está mostrado aqui, mas eu consigo trazer isso de forma multidisciplinar, né? Então, nós estamos falando de configurações, nós estamos falando de risco, nós estamos falando, por exemplo, de dados sensíveis. Eu tenho um módulo dessa solução que ele faz tanto a parte de antivírus especializada para o ambiente de storage de nuvem, né? Como também a parte de proteção contra vazamento, identificar essas oportunidades de dados sensíveis que estão expostos, né, e trazer isso como alerta, que é extremamente importante hoje com a regulamentação que a gente tem aí de privacidade, não só do Brasil, como do mundo, né? Consigo ajudar a fazer uma tratativa de incidente melhor, porque eu tenho mais visibilidade, consigo ser proativo, e eu consigo entrar justamente nessa parte de containers também, que é algo que muita gente está procurando, entrar nas vulnerabilidades das imagens, entender como são construídas, né? Integrar no processo de CI/CD das empresas e também, de forma até a melhorar os processos, a gente se integra com todas, né, essas integrações nativas, como mencionou o Rafael, né, com as próprias soluções também das nuvens, né, para fazer essa parte. Então, por exemplo, Security Center, no caso da Azure, a gente consegue integrar isso e trazer com realmente playlists, ajudar nesses playlists de playbooks, né, de tratativa de incidente de uma forma muito mais rica e elaborada, né? Enfim, de forma bem rápida aí, um pouco do material que a gente tem muito mais material. Tentei linkar aqui alguns produtos só mencionando como eles aplicam ao caso que a gente está falando ali, mas realmente a gente consegue construir muito desses cenários, inclusive integrados, né? Então, que é a grande proposta de valor da Fortinet, fazer isso de uma forma centralizada, né? Você ter muito menos complexidade, ou ter que integrar muito menos componentes, deixar bem integrado para você. Então, isso é muito importante, né? Claro, para muitas empresas. E também a questão que eu quis passar da melhor forma possível, né? Espero ter conseguido, que é a oportunidade que a gente tem com os nossos produtos de elevar
realmente o nível de maturidade e de segurança dos ambientes. Não que exista problemas hoje, mas trazer para uma equipe, né, uma oportunidade de fazer uma gestão melhor, né, com uma solução que endereça mais vetores de risco, né, que endereça inspeções adicionais, que tem inteligência, né, de ameaças mais especializada, né, coisas que a gente consegue agregar de valor, mesmo talvez hoje uma empresa já tendo alguma coisa nativa da nuvem ali funcionando, mas ele tem a oportunidade de entender que tem riscos adicionais, ele poderia estar tratando melhor esses riscos e trazendo benefícios para o negócio, né, em contrapartida também. Gente, é isso. Obrigado aí pelo... Não sei se vocês têm alguma pergunta. Opa, Daniel, tudo bem? É o Carlos falando. Olha, muito obrigado. Eu acho que foi perfeita a apresentação sua, do Rafael Venâncio. Nós até estouramos aqui o tempo, né? Então, vou fazer diferente hoje, vou coletar as informações, né? Vou pegar aqui as perguntas dos clientes e vou compartilhar com vocês. Pessoal, mais uma vez, gostaria de compartilhar aqui que essa live foi gravada, assim como as demais também estão disponíveis através do link que está aparecendo aí para vocês, né? Lá, além desta, já existem outras, né? Pode acessar aqui através do QR Code. Quanto às dúvidas, pessoal, eu vi aqui que já tinha algumas perguntas, eu vou compartilhar, né, com o time da Fortinet e vou responder a cada uma das perguntas. E se vocês quiserem enviar mais perguntas também, fiquem à vontade. Podem enviar para o e-mail segurança@brasoftware.com.br, tá? E conforme for chegando essas dúvidas e perguntas, eu vou compartilhando aqui com o time da Fortinet e respondendo a todos, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos aqui, né, nessa live, mais essa live da Brasoftware junto com a Fortinet. Já estamos programando uma nova live aqui com a Fortinet para trazer mais conteúdo, falar mais de segurança de cloud para vocês. Daniel Romil e Rafael Venâncio, muito obrigado pela participação de vocês. Em nome aqui da Brasoftware, eu agradeço aí essa parceria e vamos partir para a próxima. Tenham um bom dia, muito obrigado a todos e bom almoço aí daqui a pouquinho. Bom dia, obrigado.